Eu terminei com meu namorado por duvidar da sexualidade dele. E você já vai entender o porquê que eu criei essa dúvida na minha cabeça. Bom, eu conheci o Matheus há 2 anos atrás. Nós nos conhecemos na faculdade. Porém, cursávamos coisas diferentes. E ele já estava no último ano dele da faculdade. E a gente começou só na amizade mesmo. E quando foi ver, a gente já estava praticamente namorando. E aí ele me apresentou a família dele. Eu apresentei, né, meus pais para ele também. E os pais dele, gente, são bem conservadores. São aqueles pais com a cabeça bem fechada, bem de antigamente mesmo. Então, os pais dele é dessa forma. O pai dele é empresário, tem várias franquias de loja. E ele trabalha com o pai dele. Ele é praticamente sócio do pai dele, sabe? Por isso que ele já era independente, tinha o carro dele do ano, já morava sozinho, né? Tinha o apartamento dele, que era lindo. Enfim, eu e o Matheus, a gente tinha um relacionamento muito bom, né? No começo a gente se via bastante, porque não só a gente se via na faculdade, mas fora da faculdade também. Então, quase todos os dias na semana a gente se via. Até que o Matheus terminou a faculdade e eu comecei a trabalhar. Então, além de fazer faculdade, eu estava trabalhando também. Então, a gente não tinha como ficar se vendo todos os dias, porque ficava uma coisa muito cansativa. Não só pra mim, mas quanto pra ele também. E a gente decidiu que a gente ia ficar se vendo só final de semana. Eu ia pra lá numa sexta-feira à noite, né, pra casa dele, que ele morava sozinho, eu morava com meus pais. Então era mais viável ir pra casa dele pra gente ter mais privacidade também. E eu ia pra lá na sexta-feira e às vezes só ia embora na segunda de manhã ou no domingo à noite, dependia do nosso final de semana. E teve um dia que eu fui pra casa dele na sexta-feira à noite. E quando chegou no outro dia, no sábado de manhã, eu vi que eu tinha esquecido o meu carregador em casa. E como o meu telefone e o dele são diferentes, o carregador dele não dava no meu celular, né? Não cabia no meu celular. Então não ia carregar o meu celular. Mas como toda vez que eu ia pra lá, eu ficava sempre ocupada ou limpando, né, a casa dele, fazendo comida, fazendo alguma coisa pra gente jantar e tal, ou maratonando série, eu não ficava muito no telefone. Nem ele ficava muito no telefone, gente. A gente tinha um relacionamento tão bom que a gente não brigava por nada. A gente até tinha a senha do telefone um do outro, mas a gente nunca foi invasivo de mexer, de ficar futucando, sabe, o telefone um do outro pra procurar nada. Nunca fomos assim, sabe? Por isso que a gente nunca brigava, a gente nunca discutia. Raramente a gente discutia, raramente. E quando discutia era por alguma coisa boba, sabe? E logo resolvia também. E o meu celular acabou descarregando e eu falei pra ele que eu ia ficar preocupada com a minha mãe. Quando eu não estava em casa, minha mãe tem o costume de ficar ligando ou mandando mensagem pra saber como é que eu tô, se tá tudo bem e tal. E ela ia mandar mensagem ou ia ligar e não ia conseguir falar comigo porque estava descarregado. E aí, ele tava deitado vendo filme e eu fui pedir pra ele. Falei, amor, me presta o telefone pra mim falar com a minha mãe, né, que meu telefone descarregou. Senão, se ela mandar mensagem e não chegar, ela já vai, né, achar que aconteceu 1 milhão de coisas. E aí ele me deu o telefone dele, eu peguei, desbloqueei, tá? E mandei mensagem pra minha mãe. Nisso, como não tinha nada pra fazer, eu tava na cozinha, né, fazendo alguma coisa pra gente comer, eu acabei ficando mexendo ali no telefone dele e tal. E tinha um feriado, né, na outra semana, só que eu não sabia de que era o feriado e nem quando era. E aí, o que eu fiz? Fui no Google pra poder, né, pesquisar que dia, né, que ia cair o feriado, que dia da semana e que dia que era, e era feriado de quê. E quando eu abro o Google, gente, um monte de página, assim, de vídeos mais de 18, né? Se é que vocês me entendem. Só que, gente, não era vídeos mais de 18 de um homem e mulher, sabe? Era vídeo de mais de 18 só de homens. Ou seja, de gays, né? E quando eu vi aquilo ali, tipo, veio várias coisas na minha cabeça. Alguns momentos eu achava que não poderia ser outra pessoa vendo, mas aí também não fazia sentido. Mas eu só não queria acreditar que era ele que ficava vendo aquele tipo de vídeo. Gente, tinha várias páginas abertas, assim, com vários vídeos, mas só de homens. Não tinha vídeos, tipo, de homem e mulher, de 2 mulheres e um homem, não tinha vídeos assim. Só tinha vídeo de 2 homens, 3, 4 homens, tipo... Eu fiquei, na hora, assim, sem reação, porque
eu não imaginava, né? Na minha cabeça nunca passou que ele poderia ver esse tipo de vídeo. Primeiro que eu não esperava que ele visse vídeo mais 18. Eu não imaginava, mas até se ele visse, gente, eu ia achar um pouco normal, né? Se fosse assim, de um homem ou mulher, normal. Até porque ele morava sozinho, ele passava a semana toda sozinho. Mas de 2 homens, de 3 homens, de 4 homens, foi muito estranho pra mim. E aí, eu fiquei com vergonha, juro pra vocês, gente, que eu fiquei com vergonha de perguntar o que era aquilo e por que ele via aquele tipo de vídeo. E nesse dia, gente, eu não consegui dormir, não conseguia pregar o olho. Eu simplesmente fechei, né, o Google, normal, deixei como tava, e entreguei o telefone pra ele. Botei o telefone lá no mesmo lugar. Ele não imaginava, gente, que eu ia mexer ali no Google, né? Pra que eu ia mexer no Google? Então, obviamente, ele não teve essa maldade de, tipo, apagar, de fechar as janelas, né, que ele deixou aberta. E aí, eu fiquei a noite toda sem conseguir dormir. Eu fechava os olhos, eu só lembrava daquelas cenas, daqueles vídeos. E eu ficava me perguntando, eram vários pontos de interrogação na minha cabeça, né? O porquê que ele vê aquele tipo de vídeo, porquê que não tinha mulher nos vídeos. Enfim, ele me levou pra casa, né, no domingo à noite, porque eu pedi pra ir pra casa no domingo à noite. Ele viu que eu tava um pouco estranho, e aí perguntou o que tava vendo e tal. Eu falei que tava com dor de cabeça e tava me sentindo um pouco enjoada. E quando chegou em casa eu fiquei pensando o que eu ia fazer, né, em relação àquilo, porque eu não ia continuar com ele dessa forma, sabe? Sem, pelo menos, questionar ele, mas eu também não tinha coragem. E aí, o que eu pensei, né? Eu falei, bom, eu vou chegar pra ele, eu vou testar ele, vou perguntar se ele aceita, tipo, ficar eu, ele e mais 1 ou 2 homens, tipo, sabe? Pra ver qual vai ser a reação dele, o que ele vai falar e tal. E nisso eu fiz. A gente não se via dia de semana. Você lembra que eu falei que a gente não se via mais dia de semana? Então, teve um dia de semana que eu pedi pra ele me buscar, que eu falei que eu queria ir pra lá e tal, ficar com ele e tudo mais, e ele foi me buscar. Aí a gente conversando e tal, ele lavando a louça, né? Eu ali na cozinha com ele, eu perguntei, amor, posso te fazer uma pergunta? E ele falou, pode, amor. Eu falei, você tem algum fetiche? Ele falou, como assim, algum fetiche? Eu falei, sei lá, algum fetiche de, sei lá, transar eu, você e mais uma mulher, ou eu, você mais um homem e tal. E ele falou, que história é essa? Eu não tô te entendendo. Eu falei, não, eu só tô te perguntando se você não tem esse tipo de fetiche. E ele falou que não tinha. E eu perguntei se ele tinha coragem, tipo, de ter relação comigo e com mais uma pessoa. E na hora ele perguntou, tipo, mas com outro homem ou com outra mulher? Eu falei que com outra mulher eu não sei se eu aceitaria, porque eu ficaria com ciúmes. Mas como você é mais tranquilo, eu pensei no homem. Tipo, tu acha que você aceitaria? Ele falou, tá, mas eu tenho que fazer alguma coisa com o homem? Ou só você vai fazer? Eu falei, não, na hora ali o que rolar, rolou. E ele riu, deu uma risada assim, tipo, uma risada meio sem graça, mas que tava gostando do assunto. E ele falou, não sei lá, você tem vontade disso? Eu falei, sei lá, eu fiquei pensando nisso, né? Achei que seria um pouco diferente, a gente ia sair da rotina e tal. E, gente, ele aceitou. Ele aceitou assim, de boa. E quando ele aceitou, eu falei, sério isso? Você aceitaria? E ele falou que sim, que aceitaria. E na hora, eu falei, tá, mas eu tava brincando. Eu só queria saber se você aceitaria, tipo, não só me ver com outro homem, mas ficar com outro homem também. Ele falou, amor, tu tava brincando, claro que eu não ficaria e tal, era só pra ver sua reação. E aí, ali eu já tive certeza que ele gosta também do sexo masculino. Eu não sei se ele é bi, né? Porque ele tem relação comigo normal. Ele tinha relação comigo normal, né? Porque hoje a gente não tá mais junto. Mas ele tinha relação comigo normal, né? Nunca estranhei nada, assim, na hora, né? Na hora H ali. E também eu vi que ele sente atração e sente prazer quando vê 2 homens se pegando. Porque tava bem nítido ali no telefone dele, no X, né? Que você já sabe. Que os vídeos que ele via e que ele sentia prazer era de homens. Homens ficando, homens tendo relação. Então eu tive certeza que
ele gosta do sexo masculino também. Pode ser que ele não goste só do sexo masculino, né? Que ele não sinta só atração pelo sexo masculino, mas que ele gosta também. E eu não consegui, né? Até tentei ficar com ele depois disso, mas depois eu cheguei pra ele, depois de uns 2 meses eu tentando ali continuar, mas eu já tava totalmente estranha, já tava fria, já não conseguia mais ter relação com ele. Eu cheguei e falei pra ele que era melhor a gente terminar, né? Que eu não queria mais e tal. E ele ficou perguntando por quê, falando que não e tal. E aí quando a gente terminou, gente, os pais dele ficou vindo atrás de mim, né, ficou conversando comigo, já pediu, já implorou pra me voltar pra ele, que ele tá sofrendo. Mas eu não vejo que ele esteja sofrendo não, sabe? E eu acho que ele quer mais voltar comigo pra poder manter a aparência, assim, pra família dele. Enfim, depois que a gente terminou, ele, né, ficou querendo voltar e tal. Não ficou insistindo, mas ele sempre mandava mensagem e tal, vamos tentar... por que você terminou comigo e tal, qual foi o real motivo, não tem lógica e tal, você me fez uma pergunta, eu respondi na brincadeira, e eu não falei pra ele, gente, até hoje eu não falei pra ele o porquê que eu fiz aquela pergunta pra ele, né, o porquê que até hoje eu acho que ele gosta também, né, de homens. Ele me manda mensagem ainda, né, pedindo pra gente conversar e tal, a família dele também me manda mensagem, né, fica sempre tentando marcar alguma coisa que esteja nós dois. Só que, gente, eu não sinto mais vontade, assim, de voltar pra ele. Eu gosto dele ainda, mas eu não sinto vontade de voltar pra ele, nem de ter relação com ele. Só que, às vezes, eu também fico pensando, eu poderia também ter dito pra ele o porquê, né, que eu, de fato, terminei com ele, o porquê, de fato, que eu perguntei aquilo, e ver o que ele ia responder. Só que, gente, eu não tenho coragem. Eu sinto vergonha, sério. Na hora de falar isso, eu sinto vergonha e acabo não falando. Mas o que vocês fariam no meu lugar? Vocês também terminariam, né, o relacionamento? Vocês contariam, né, o que viu no telefone dele ou não? Né, ou deixaria pra lá também e terminaria e seguiria a vida? Porque eu não sei, gente. Eu sinto que, às vezes, eu acho que eu deveria ter dito, sabe? E, pelo menos no meu, ouvir a resposta dele. Não sei, eu tô perdida ainda, eu gosto dele ainda, não sei o que eu faço, gente, literalmente. Fala, galera! Então, eu vou dar a minha opinião. Eu acho sim que você deveria ter dito pra ele o que você viu, né? Ter perguntado o que significava aquilo e ter escutado o que ele tinha pra dizer. E aí, dali, você poderia tirar as suas conclusões. Entendeu? Pelo menos se fosse pra você terminar, você ia terminar sem essa dúvida que você tem até hoje. Entende? Porque aí você, por mais que você for lá, você, né, tenta testar ele, mas você não sabe se de fato ele faria, entende? Mas você colocando ele, né, contra a parede, mostrando pra ele o que você tinha visto no telefone dele, talvez ele falaria, ou ele inventaria uma história, eu não sei. Mas de fato você não ia ter essa dúvida que você tem até hoje. Pode ser sim que ele seja bi, que ele goste dos dois sexos, né? Tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Ou possa ser que eles sintam, né, mais atrações, né, por homens. Mas aí também não tem como a gente saber. Então, se você ainda gosta dele, conversa com ele, fala o que você viu no telefone dele, entendeu? Pra ele dar a versão dele e você tirar, né, essa dúvida que você tem até hoje. É bem mais fácil você fazer isso e assim você consegue seguir a sua vida, porque talvez você esteja presa nessa dúvida que você tem, entendeu? Mas também deixem aí nos comentários, gente, a opinião de vocês, para ajudar ela também a tirar essa dúvida da cabeça dela, tá? Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também, tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais aqui o canal. O YouTube tá entregando os vídeos para mais pessoas, tá ok? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.